Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal. Que Deus abençoe todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Nós estamos aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar aprendendo como que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Como que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E a doutrina bíblica da eleição, meus irmãos, ela não deturpa de maneira alguma o caráter de Deus, né? A imagem de um Deus amoroso, misericordioso, um Deus santo, de maneira alguma. A Bíblia vai dizer em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que nós somos eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, pelo beneplácito de sua vontade. Então, meus irmãos, quando você lê 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Pedro está dizendo que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, fomos eleitos segundo a presciência, ou seja, Deus, presciência é pré-conhecimento, é conhecer de antemão. Deus conheceu de antemão. Deus, quando ele faz, meus irmãos, faz Adão, faz a terra, esse plano de Deus, que Deus tinha arquitetado, planejado, Deus estava pondo em prática o plano que ele mesmo, ele vai criar esse plano na eternidade. E quando nós olhamos, quando a Bíblia fala que fomos eleitos segundo a presciência, o pré-conhecimento, quer dizer que Deus, na eternidade, Deus ele já viu a vida de todas as pessoas na face da terra, não somente dos eleitos, porque a Bíblia fala que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, o pré-conhecimento. Então, Deus de antemão já sabia de todas as coisas. Então, ele vê a vida de todas as pessoas na face da terra. Ele viu Adão, ele viu que Adão ele ia ceder, né? Ele ia ali pecar contra Deus, Eva também. Eles não iam passar ali no teste que Deus fez com eles. Deus viu a vida de Abraão. Deus viu que Abraão ia ser obediente, que Abraão ia servir a Deus. Deus viu a vida de todos, de Daniel, Samuel. Deus viu a vida de Moisés. Deus viu a vida de Davi. Então, Deus, ele previu. A Bíblia fala que Deus, pela sua presciência, pré-conhecimento, ele viu a vida de todas as pessoas. Ele viu aqueles que iriam crer, aqueles que iam ser obedientes, iam ter fé. Deus escolhe Israel justamente por causa disso. Por que Deus escolheu Israel? Porque Deus, na sua presciência, o pré-conhecimento, ele conheceu aquele povo. Ele conheceu o povo de Israel. Por que Deus chama Abraão? Porque Deus conheceu Abraão. E muitos pensam assim, né? Se Deus ele fez todo um projeto, todo o plano, na mente de Deus, né? Na mente de Deus estava concluído, Deus viu todas as coisas, viu o ser humano, o que ele ia fazer. Como que Deus ele viu o futuro sem ele ter feito o futuro? Ou seja, muitos querem dizer que nós não fomos eleitos segundo a presciência. Por quê? Deus só não previu, eles vão dizer assim, Deus só não previu, mas Deus colocou o futuro lá. Ou seja, o futuro só existe porque Deus colocou o futuro. Aí tem música que quer dizer assim, nós fomos eleitos porque Deus nos elegeu de maneira incondicional. Quer dizer o quê? Que Deus ele decretou todos aqueles que iriam crer em Deus. Ele decretou, ou seja, não foi com base na sua presciência. Deus decretou. Isso quer dizer que Deus não só viu a vida de todo mundo, mas Deus ele fez o futuro, ele decretou todas as coisas, tudo que iria acontecer. E quando nós olhamos dessa forma, o que acontece? O caráter de Deus, nós tocamos no caráter de Deus. Aí ele deixa de ser um Deus justo, um Deus amoroso e misericordioso. Ele já passa a ter uma imagem de um Deus que é um Deus arbitrário, um Deus que ele não é bom, um Deus que ele decide salvar alguns, ele decreta que alguns vai ser salvo e outros não. Sendo assim, alguns dizem, né, algumas doutrinas contrariando a palavra de Deus, que nós não fomos salvos. Eles falam, né, fomos salvos pelo pré-conhecimento, mas não só pelo pré-conhecimento. Deus ele decretou o futuro. Ele não só conheceu, ele decretou, mas essa não é a doutrina bíblica, meus irmãos. A doutrina bíblica é que Deus, ele
viu. Deus, ele viu todas as pessoas. Ele viu e ele sabia aqueles que iam ter fé, aqueles que não iam ter fé, aqueles que seriam mal. Deus não interferiu quando fomos eleitos antes da fundação do mundo, que Paulo quer dizer que fomos eleitos. Paulo está falando de algo concluído na eternidade. Deus viu todos aqueles que iam receber o evangelho, que ia ser fiel, que ia andar com Deus, que ia obedecer a Deus. Ele está falando desses que foram eleitos. Quando ele fala que fomos eleitos, ele se refere à igreja, aqueles que foram eleitos. Ele está falando da eleição corporativa e não eleição individual. Porque muitos dizem, né, que Deus predestinou alguns a ir para o céu e os outros, ele não vai falar que Deus predestinou a ir para o inferno, mas quer dizer que se Deus predestinou a ir para o céu, quer dizer que os outros já está condenado, ou seja, Deus deixa que eles pereçam no inferno e Deus não quer salvá-los. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que fomos eleitos segundo a presciência. Deus previu, Deus sabia que você ia ter fé, Deus sabia que você ia crer, Deus sabia que você ia se render aos pés do Senhor. Então ele nos elegeu, ele elegeu esses. Mas essa eleição não interfere na escolha do homem. Quando você vai ler Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30, vai dizer que aqueles que ele conheceu, ele chamou. Aqueles que ele conheceu. Conhecer de antemão. O texto ali significa isso, conhecer de antemão. Aqueles que ele conheceu, também, os que conheceu, também os chamou. E os que chamou, justificou. E os que justificou, a esses glorificou. Ele está falando de algo que foi concluído na eternidade. Ou seja, aqueles que ele conheceu, ele chamou. Ou seja, foi chamado aqui na terra. Ele foi chamado. Quando Deus, então, ele concretiza o seu projeto, o seu plano. Então, é chamado. Aqueles que ele chamou, esses ele justificou e esses ele glorificou. Então, esses foram glorificados. Ele está falando daqueles que subiram no arrebatamento, aqueles que foram salvos. Então, ele está falando da igreja. Então, Deus, meus irmãos, ele não elegeu, como alguns dizem, de maneira arbitrária. Ou seja, antes da fundação do mundo, ele tem os seus eleitos, ele já elegeu antes da fundação do mundo, sem levar em conta os atos humanos, sem levar em conta a prática das pessoas. Muitos dizem, né, que não foi com base na fé, mas Deus de maneira arbitrária, ele elegeu os eleitos incondicionalmente. Ou seja, Deus decide eleger, mas não, a Bíblia fala que a eleição é condicional, é por meio da fé. Quando você lê Efésios, no capítulo 2, versículo 8, vai dizer que nós fomos salvos por meio da fé. O texto fala, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque o texto está falando ali, meus irmãos, que o que é dom de Deus é a graça de Deus, é o favor imerecido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É a graça de Deus, é o favor imerecido. Então a fé é uma obra humana. Por isso que Jesus ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Por isso que ele dizia, porque que ele iria mentir para uma pessoa, né, meus irmãos? Falar assim, não, arrependa, mas na verdade você nunca foi salvo porque Deus não te elegeu antes da fundação do mundo. Não, meus irmãos. Jesus, no presente momento que ele estava pregando o evangelho ali, Jesus sabia que aquele homem, aquela mulher, ele poderia aceitar o evangelho, se arrepender, ter o seu nome no livro da vida e eles ser salvos. Embora o texto fale que fomos eleitos antes da fundação do mundo, Deus não interferiu na escolha humana. Ali está falando de algo concluído na eternidade. Foi concluído na eternidade. Então, se foi concluído na eternidade, não quer dizer que Deus elegeu de maneira arbitrária e uns ele elegeu e outros não. Então Jesus falava, arrepender-se porque chegar no reino de Deus. Porque Jesus mesmo, ele sabia que aquela pessoa poderia se arrepender. Aquela pessoa poderia ouvir o evangelho. Porque Jesus ele pregou para muitas pessoas. A não ser que todos eram eleitos. Para essa visão errada da eleição de Deus estar certa, a não ser que todos fossem eleitos. Porque se Jesus oferecesse a salvação para uma pessoa, sabendo que ele mesmo não quis salvar aquela pessoa, no caso Jesus estaria mentindo para aquelas pessoas ali. Ele estaria oferecendo um evangelho para uma pessoa que ele nunca quis salvar, nunca teve intenção de salvar aquela pessoa. Então,
A eleição, meus irmãos, é com base na presciência. Deus previu, Deus sabia. Então, Jesus, aquela pessoa que Jesus anunciou o evangelho para ela, pode ser que aquela pessoa não foi um eleito, não foi um salvo, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que Jesus interferiu na escolha daquela pessoa. Talvez Deus, no futuro, viu no final que aquele homem ele não ia ser salvo. Mas isso não quer dizer que Deus interferiu na consciência dele, na decisão dele. Não, esse aqui eu não quero salvar. Não. Quando Paulo fala que fomos eleitos, Pedro fala que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, ele quer dizer que Deus viu aqueles que iam crer. E esses foram eleitos, foram escolhidos. Aqueles que foram glorificados. Ele está falando de algo que foi concluído, mas não interfere na escolha do homem. Então, meus irmãos, muitos defendem uma soberania de Deus, que é uma soberania errada. Quer dizer o quê? Que, não, para Deus ser soberano, porque a palavra soberano quer dizer que Deus é supremo. Ele tem poder supremo, ele governa todas as coisas, e eles querem dizer o quê? Que para Deus ser soberano, Deus tem que estar a par de tudo, tem que estar no controle de tudo, tudo mesmo. Ou seja, a salvação, eles falam assim, a salvação não pertence, usa até uma passagem de Apocalipse ali, entende de maneira errada, para dizer que a salvação não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Quer dizer assim, não, Deus salva quem Ele quer. Mas não, quando o texto fala que a salvação pertence a Deus, quer dizer que só Ele pode salvá-lo, só Ele pode nos salvar. Isso não quer dizer que somos salvos pelas nossas obras. Eu já fiz muitos vídeos no canal explicando que nós não somos salvos pelas obras, mas é que a pessoa tem livre escolha, a pessoa pode escolher, ele escolhe. Então fomos eleitos segundo a presciência, pré-conhecimento. Deus não interfere na escolha daquela pessoa. Então, quando você lê a palavra de Deus, você entende claramente que somos eleitos segundo a presciência de Deus, segundo a presciência, o pré-conhecimento. Ele nos conheceu, ele sabia que você ia ter fé, que você ia andar com Deus, que você ia ser fiel ao Senhor. Então, Deus não foi de maneira arbitrária que Deus elegeu, ou seja, tem irmão que eu vou eleger, tem irmão que eu não vou eleger, eles vão conhecer o evangelho, mas eu não quero salvar aquele. Não, meus irmãos, ele sabia. Então tem muitos que ele não vai ir até o final, ele vai rejeitar o evangelho, o nome dele vai ser apagado do livro da vida, porque eu já fiz estudo falando que o nome pode ser apagado, meus irmãos, é heresia falar que o nome não pode ser apagado do livro da vida, porque eu já expliquei para os irmãos que quando o texto ali de Apocalipse, capítulo 17, o versículo 8, os irmãos me perdoam aqui, não estou recordando agora, Apocalipse 17, 8 ou 8, 17, vai falar que aos homens que adoraram a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se esse texto estiver falando, meus irmãos, que os nomes foram escritos desde a fundação do mundo, não muda nada também em relação à eleição. Porque se Deus ele nos elegeu antes da fundação do mundo, por que Deus não poderia ter colocado os nomes no livro da vida de todos aqueles que foram eleitos, foram vencedores, que venceram aqui na terra, que não negaram o Senhor? Então, se os nomes são escritos quando a pessoa aceita Jesus, ou se os nomes são escritos antes da fundação do mundo, não muda nada, não interfere ali na eleição em relação à decisão, a pessoa querer servir a Deus. Porque tem muitos que anulam o livre-arbítrio, ou seja, não tem livre-arbítrio, e isso, meus irmãos, mancha o caráter de Deus. Porque se Deus, ele, no seu plano, no seu projeto, ele faz todos os seres humanos iguais, que ninguém é melhor do que ninguém, e ele decide salvar alguns e outros ele não salva, meus irmãos, esse Deus aí não é o Deus verdadeiro da Bíblia. Esse Deus aí não é o Deus verdadeiro. É um Deus que não é amoroso, não é misericordioso. Ou seja, um Deus que para mostrar que de maneira alguma alguém vai abandoná-lo, ele tem que tirar o livre-arbítrio das pessoas. Tem muitos que pensam assim, não, Deus tem que tirar o livre-arbítrio das pessoas para que ninguém possa abandoná-lo. Não, meus irmãos, Deus sabia que muitos iam abandonar ele, Deus sabia que muitos iriam se render aos pés do Senhor. Ele sabia, meus irmãos. Então, a Bíblia fala claramente, João 3,16 é uma passagem bem conhecida, tem muitos que querem falar ali, né, que o mundo ali quer transformar o mundo ali só nos eleitos, mas não, meus irmãos, o mundo ali é todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está bem claro, né? A passagem está bem clara que, então, somos eleitos segundo a presciência, o pré-conhecimento de Deus. Então, Deus elegeu por meio da fé. Por isso que a fé chegou a muitas pessoas, muitas nações. Por que ele fala, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura? Ali em Marcos capítulo 15, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por que ele manda pregar o evangelho a toda criatura? Porque as pessoas têm livre escolha, meus irmãos. Tem livre escolha, porque senão ele não falaria para pregar o evangelho ao mundo inteiro. Porque se Deus decide eleger de maneira arbitrária, ele vai eleger e salvar quem ele quiser, a hora que ele quiser. A pessoa não precisa ouvir o evangelho. Mas por que ele manda pregar o evangelho? Porque a salvação tem que alcançar as outras pessoas também. A salvação alcançou os gentios. Então, meus irmãos, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, o pré-conhecimento. Se muitos falam, né? Não, mas quem colocou o futuro lá para Deus? Quem colocou o futuro? Não foi Deus que colocou o futuro? Como que fomos eleitos segundo a presciência de Deus? Se ele ele previu porque colocou o futuro. Não, meus irmãos. Deus, ele sabia do futuro. Ele viu tudo que ia acontecer, a vida das pessoas, porque Deus é presciente. Ou seja, Deus fez ali Adão. Quando Deus fez Adão, ali, colocou no jardim com Eva, ali para servi-lo, Deus viu a história, Deus viu a vida de Adão. Deus sabia que Adão ia desobedecer. Deus sabia, meus irmãos. Aí muitos falam assim, não, então por que Deus não impediu que Adão pecasse? Sabe por que Deus não impediu? Porque esse Deus soberano também decide que as suas criaturas têm livre-arbítrio. Esse Deus soberano, ele decide, as suas criaturas têm livre escolha. Tem muitos que anulam a livre escolha do homem. Mas não, meus irmãos, tem sim, não seja enganado, tem escolha sim. Tem muitos que vai morrer, vai para o inferno achando que nunca teve livre-arbítrio, né? Mas se a pessoa acha que é um eleito, aí é maravilhoso, né? Se a pessoa acha, eu sou um eleito, nunca vou perder a salvação, então ele nem vai preocupar com isso, né? Porque ele vai pensar, se eu for eleito, eu já sou salvo. Se eu não for eleito, eu não sou salvo. Então, o que eu fazer ou não vai mudar nada, porque o que eu faço, ou é Deus me coagindo, ou é Deus me permitindo eu pecar, fazendo alguma coisa errada. Então, se Deus decidiu me amar, eu sou eleito. Se Deus não decidiu me amar, então não tenho o que fazer. Mas não é assim, irmãos, tem livre escolha. Aqueles que estão na fé em Cristo, que batalha pela sua fé, lute pela sua fé. Amém, meus irmãos? Então, só até aqui mesmo, para o vídeo não ficar tão longo. Amém, irmãos? Depois nós continuamos mais meditando na palavra de Deus, edificando uns aos outros. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.